Cara, o episódio 4 de Rick and Morty The Anime chegou com mais um suco de confusão, mas eu preciso te dizer que esse aqui foi bem mais interessante que os 3 primeiros. Não que seja muito difícil, né? Bora conferir tudo que rolou no episódio Memórias depois da vinheta. Vamos lá! Fala galera, aqui é o Josh, tudo bom com vocês? Pois é, cara, o episódio 4 da polêmica série Rick and Morty The Anime já chegou no streaming do Max, com o enorme desafio de tornar mais atraente para os fãs de Rick and Morty essa história contada pelo Takashi Sano em formato de anime. E eu tô ligado que tem muito hate em cima do que aconteceu até agora. Eu mesmo no último vídeo trouxe a minha opinião que as coisas estavam acontecendo de forma muito devagar, arrastado e pouco interessante. Então basicamente esses 3 primeiros episódios afastaram muita gente da série. Contudo, esse episódio 4, na minha opinião, foi o mais interessante até agora. Não foi um episódio ótimo, mas abordou um pouco mais dessa sobreposição de realidades que está acontecendo e foi falada pelo Rick Cabeludo lá no jogo, no primeiro episódio com o Morty, mostrando o Rick que a gente acompanha basicamente tendo a sua personalidade mesclada com a de Ricks de outros universos, vivendo a vida deles até em suas próprias linhas temporais, como se fosse a dele. Ainda há muita confusão sobre o quanto disso é causado por aquele dispositivo de entropia. É nesse ponto que o episódio trouxe, que basicamente é a peça que encaixa todos esses universos soltos, essas coisas soltas que estão acontecendo, é a Ellie. Aquela personagem que de início nós pensamos que seria apenas do jogo. Será que ela é a grande vilã dessa história? Ou de certa forma ela está fazendo isso tudo por amor, ou uma obsessão pelo Morty? Antes de aprofundarmos nos acontecimentos do episódio, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito. Deixa um like aí, que é muito importante aqui para o canal, para que o YouTube mostre mais o canal para outras pessoas que também possam gostar desse conteúdo. Então, ó, deixa um likezão aí para dar essa força e também ativa o sininho se aí você quiser receber as notificações de vídeos e teorias que eu trago aqui para vocês. Tamo junto, hein? Se inscreve aí. Vamos lá! E o episódio começa com um clássico bar daqueles de karaokê do Japão e vemos o Rick ali com uma vestimenta completamente diferente do que a gente está acostumado, entrando lá e conversando com aquelas pessoas, né? São conviventes dele. Ele menciona a filha dele que morreu e isso é um assunto bem dramático para ele, até o momento que ele simplesmente se liga que aquela não é a vida dele. Que porra eu tô fazendo aqui? E depois que ele já tá em casa, ele fala, então é aqui que eu vim parar, é isso que dá mudar a realidade tantas vezes. Ele menciona aqui, cara, que tá havendo uma mescla de personalidades, né, dele com a do Rick desse universo. Só que o fato é que ele mesmo está perdido, ele não tá entendendo o que tá acontecendo, cara. Ele vai se ligando nas coisas, né, e criando teorias, basicamente como a gente tá fazendo, de acordo com que as coisas vão acontecendo. E na cabeça dele isso tudo tá acontecendo como efeito da bomba de entropia e do uso desse dispositivo, né. Mas ainda não ficou muito claro por que esse dispositivo está com ele. Se ele achou ou se ele conseguiu capturar lá daquele outro Rick, o Rick Cabeludo. Depois nós voltamos lá para a realidade que a gente vinha acompanhando, com o Jerry trazendo uma torta ali de amoras espaciais, o Jerry desse universo sendo completamente bobão, bem diferente do Jerry que a gente conhece, e isso é basicamente uma continuação do episódio anterior, como vem acontecendo a temporada toda. O Morty e a Summer encontram a Beth, eles dizem que vão lá buscar o Rick, vão atrás dele, e para isso eles contam com a ajuda da Beth espacial. E cara, a gente vê uma tretinha aqui da Beth espacial com a Beth, mãe, dona de casa, com questão de clones, né, e ainda algo mal resolvido, que nesse universo aqui do anime difere do que a gente está acostumado lá na série, né, elas até tiveram um affair. Depois até a forma que a Beth pergunta pro Jerry, né, se ele já se arrependeu de casar com ela em algum momento, justamente mostra que aqui, assim como acontece lá naquele primeiro episódio da 6ª temporada, nós vemos um universo muito parecido em questão de relacionamento da Beth com o Jerry, lá das primeiras temporadas de Rick and Morty, quando eles estavam à beira de se separar e a Beth estava toda confusa quanto à vida dela. E cara, pelo que eu tô entendendo, pelo menos pelo que eu estou interpretando, esses episódios mostram algumas frentes. O universo do Rick e do Morty que a gente está acompanhando, desde o começo lá, que a Summer estava ajudando o Rick, o Morty tá dentro do jogo, estamos acompanhando esse universo, que não se esqueça, o Rick meio que se perdeu naquele limbo de espaço-tempo por causa do dispositivo de entropia, né? E aí ele começou a ser transportado para esses outros universos, não sabemos se é ele ou somente a consciência dele.
Ao mesmo tempo, quando o Mori tá com o capacete, a gente acompanha muitas coisas que acontecem lá dentro do jogo, mas no episódio 3, por exemplo, estava mesclado com o que eu acho que são memórias desse Rick cabeludo. E o episódio 4 aprofundou isso nas memórias dele com o Mori. A gente viu como o Mori dele se tornou o Mori espacial, que nós tínhamos visto no episódio anterior, que tinha como parceira, inclusive, a Alien Ellie, de uma raça que tem lembranças do futuro. Ok, ligando essas informações com o fato de o Rick cabeludo ter falado que o Mori dele já morreu e depois ter reclamado com o Rick que se não fosse pelo lado mais passional dele, aqueles dois que não sabemos quem não teriam morrido, eu tenho uma teoria, eu poderia assim dizer, que isso tudo foi planejado pela Ellie para que ela pudesse encontrar um Mori que ela não sabe do futuro, ou que ela consiga ver que esse Mori tenha um futuro diferente. Ou ela é um alien possessivo que procura por Moris diferentes em vários universos. Uma coisa eu tenho que dizer, apesar de passar essa vibe de família da segunda temporada em alguns momentos, eu acho que alguns diálogos ainda são muito rasos, quando comparados com os diálogos que a gente está acostumado, né? Como a Vespa Espacial falar, agora não é hora dos nossos problemas de clone. Eu achei isso muito raso, sabe? Quase como uma paródia do que a gente está acostumado a ver. Aliás, esse anime aqui, em vários momentos, parece uma paródia, uma sátira, de algo que já explora bastante a sátira, que é Rick and Morty, a série original. Uma coisa que o Rick and Morty, o anime, tem explorado bastante é a ligação do Rick, ou aqui nós vemos basicamente de vários Ricks, com a família. Não é uma particularidade do nosso Rick 637 da série. Inclusive se apegar ao Morty, né? Que a gente vê que o Rick cabeludo aparentemente é bem apegado, ou era bem apegado ao Morty dele. E esse Rick que a gente acompanha aqui, também é muito ligado à família, até mesmo essas visões dele, ou esses momentos que ele vai para outros universos, todos estão ligados a algum drama ou alguma conexão com alguém da família. Em um momento nós vemos ele prestes a ser executado pela Federação Galáctica, né? Mais uma vez, provavelmente ele se deixou capturar para salvar a sua família, e eles estão todos ali chorando, vendo isso acontecer. E aí logo depois ele já está preso com o Mori dentro de um organismo ali, do que parecem ser as entranhas de um organismo gigante. E o Mori muito preocupado, o Rick fala para ele que tem as memórias dele guardadas, que não é para ele se preocupar, né? E quando ele está prestes a ser digerido, a Ellie aparece do nada, salva o Mori e salva o Rick. E aí o Rick estranha e fala, quem que é você? Ele não conhece a Ellie, né? É o primeiro contato que nós estamos vendo do Rick, que a gente vem acompanhando com a Ellie. O Mori fica de cara e fala, como é que você não sabe? É a Ellie. Será que nesse universo aqui ela já se materializou ali na presença do Mori? Ou nós estamos falando do campo de consciência somente? Sei lá, será que esse ser tem uma espécie de radar, não só com questão temporal, mas com questão espacial, universal, para procurar por esses Moris? O Rick se liga aqui, mais uma vez, que essa não é a vida dele, e que ele não é o Rick daquele Mori e da Ellie que tá ali. Mas ela fala, só que você pode ser o nosso Rick. E aí nós já vemos os dois, então, num carro. E ele percebe que ele tá basicamente preso àquela situação toda, né? Ele fala, será que eu tenho alguma escolha? E ela diz, é só você validar a minha existência. Isso faz com que o Rick fique preso àquele universo, ou que, de fato, a Ellie possa chegar mais perto dele, da consciência dele, a ponto de conseguir se transportar para o seu universo. Para mim é isso que parece, cara, que ela tem essa capacidade de não só mesclar as consciências dos Ricks de um universo para o outro, não só dos Ricks, mas dos personagens em si, interferir nisso, né, ao mesmo tempo em que consegue se transportar, se colocar nesses locais. Agora, isso é uma característica ou um poder da raça dela, ou isso está sendo causado pela bomba de entropia? O Rick fala, né? Isso está parecendo armação. E aí quando ele pergunta se tudo vai voltar ao normal, se ele jogar aquela parada fora, ele fala aquilo que todos nós que estamos assistindo a esse anime provavelmente estamos nos perguntando. Será que alguém pode me explicar o que tá rolando, gente? Então, cara, com tudo isso que eu trouxe pra vocês até agora, as próximas cenas reforçam e confirmam essa questão de a Ellie estar por trás disso tudo que tá acontecendo, dessa maluquice multiversal. Quando nós vemos que a Space Beth, a Summer e o Mori estão vendo todos os pontinhos onde o Rick está, ou seja, é como se a consciência dele estivesse mesclada e presente em todos aqueles outros universos ou todos aqueles outros Ricks
que estavam ali naquele paradoxo espaço-temporal que ele se meteu lá no episódio 1, e depois daquele encontro dele com a Ellie, que ele basicamente aceitou validar a existência dela e meio que abriu mão do dispositivo de entropia, voltou a ser apenas um ponto. E eles encontram a nave do Rick. E então, do nada, nós vamos para aquela outra frente agora, do Rick cabeludo e do Morty espacial, onde nós vemos uma espécie de background deles. Esses babacas da Federação Galáctica não valem uma pipoca molhada. Cara, e assim, basicamente, eles vão enfrentar uma nave, a nave-mãe ali da Federação Galáctica, e o Rick cabeludo acaba criando um plano de fingir ser capturado, mas na verdade, ele queria estar lá dentro para abrir espaço para a entrada de um Defiance, um grupo de rebeldes que ele criou para enfrentar a Federação Galáctica só para ele se divertir, para incomodar a Federação. Só que isso acaba inspirando o Morty, que começa a utilizar aquela roupa espacial e se auto-intitular o Morty espacial. Ele quer fazer parte desse Defiance. E isso não é totalmente estranho, cara, é compreensível em algum universo, assim como a Beth espacial seguiu lá no universo da série original que a gente acompanha, inspirada pelas aventuras, né, do seu pai contra a Federação Galáctica. Aqui é o Morty, e nós vemos que principalmente depois que ele conheceu a Ellie, eles têm essa parceria e isso é aventura para ele e não mais seguir aventuras com o seu avô. Algo que deixa o Rick cabeludo profundamente magoado. Vamos ser honestos, né, cara? Em meio a tanta história lenta acontecendo nos outros episódios, esse background do Morty espacial foi muito massa. Nós vemos ele utilizando ali a tecnologia do Rick e também os aprendizados da tecnologia da Ellie. Só que, cara, aparentemente, pelo que a gente viu até agora, ele não teve um fim muito bom. Como assim um fim muito bom? Assim como a Ellie tem o poder de ver o futuro e o passado, pelo que já foi explicado, é basicamente isso que nós estamos vendo. O que foi o futuro do Rick cabeludo com o seu passado, contado aos fragmentos, né? Porque ele mesmo disse que usou o dispositivo de entropia, provavelmente para desfazer o que aconteceu e tá causando todo esse rolê. Lembre-se daquela conversa do Rick cabeludo com a Alien Ellie no episódio passado, em que ele tá triste, ela também, e ele diz, você sabe o que vai acontecer e que isso não vai acabar bem, e ela fala, você também. Esses bons minutos em que nós vemos esse background do Morty espacial, para mim talvez tenha sido a melhor coisa desse anime até agora. Tem até um momento que tem uma referência à série original, quando o Rick consegue quebrar a Federação Galáctica, alterando lá para zero, e os humanos que estavam no esgoto sobem, o professor Goldenfold. Aqui ele também, nesse outro planeta que eles estão, de outra realidade, surge do nada ali dos esgotos. E ainda quando o Morty espacial consegue expulsar lá os Gronflomitas do planeta, ele coloca aquele SM, provavelmente de Space Morty. Achei irado. E aí nós vemos o Rick acordando dentro da nave dele, ainda naquele limbo de espaço-tempo, enxergando justamente a Ellie na sua frente, só ali como uma entidade brilhante cósmica. E ele fala que entendeu, que então foi ela que planejou tudo isso. Eu achei meio bizarro, cara, que a Ellie tá na nave ali com o Rick apagado, né? E ainda um mistério, porque a Beth espacial olha e fala, eu conheço ela. Na cena extra, esse ar meio cômico, bizarro, continua naquele estilo, parece que tem algo fora, porque mostra a chegada deles em casa, com uma trilha sonora mais animada, muitas cores, e a Ellie junto com eles, né? Todos, inclusive, estão gratos a ela por ter salvo o Rick, e o Morty mais feliz ainda porque tá com o seu grande amor ali, sua nova namorada, que antes era só dos jogos de realidade, agora em carne e osso. Será que essa personagem tem planos malignos? Será que ela sempre traz perigo para a existência do Morty quando ela chega? Ainda tem muitas dúvidas sobre o que pode estar acontecendo na questão do Rick cabeludo com o Rick, por que as realidades deles estão se encontrando? Será que isso tudo, pelo fato de termos visto o Rick cabeludo com a Ellie trocando ideia, será que é um plano em conjunto dos dois? Só que tem novos elementos a serem mostrados nos próximos episódios, porque aqui no fim nós vemos que o Jerry continua mexendo lá nas coisas do Rick na garagem, até que ele abre um armário e enxerga algo brilhante que o faz desaparecer ou ser mandado para outro universo. E você tem que se inscrever agora aqui no canal e deixar o seu like para não perder a análise do próximo episódio. Então, como eu disse para vocês, cara, eu curti esse episódio aqui, eu achei ele não maravilhoso, mas é um episódio
melhor do que os outros 3, com certeza. Só que eu fico um pouco preocupado porque esses 3 primeiros episódios deixaram uma impressão ruim para grande parte dos fãs, talvez para a maioria, e afastou a galera que poderia assistir a partir de agora, né? Digamos que se de agora melhorar até o final, ainda assim vai ter muita gente com o pé atrás que não vai assistir, não vai mais dar chances depois dessa trinca de episódios lentos que tivemos desde o começo da série. Agora, é claro, eu quero saber a sua opinião. O que você achou desse 4º episódio? Deixa aqui nos comentários pra gente trocar uma ideia e debater. Quero agradecer a você que ficou aqui comigo até agora. Tamo junto. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Sabe que eu gosto quando chega perto, diz que